Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de julho de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10, 32. Meta do mês: desenvolver a fé e combater a descrença. Que importa aos que têm fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: vivenciar a fé no exercício da caridade para com o próximo. Sugestão para a prece: prece de amor ao próximo. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos os nossos familiares, nossos amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, toda a humanidade terrena, dos dois planos da vida. Que todos nós consigamos viver o Evangelho de Jesus. Fortalece em nós, Senhor, a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia de reunião de desobsessão. Então vamos buscar durante o dia nos manter equilibrados, ligados a Jesus, termos o hábito da prece, ler o Evangelho e buscar evitar durante o dia contendas, discussões desnecessárias que possam provocar em nós o desequilíbrio. Além disso, cuidemos também em nossa alimentação. Hoje, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa reunião na nossa casa espírita. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Pai Nosso. Este livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Meimei. Estamos estudando o capítulo 7. Não nos deixes cair em tentação. Nós vamos para a segunda parte deste capítulo. O problema da tentação. O educador, em aula, tentava explicar aos meninos que o móvel das tentações reside em nós mesmos. Contudo, como os aprendizes mostravam muita dificuldade para compreender, ele se fez acompanhar pelos alunos até ao grande pátio do colégio. Aí chegando, mandou trazer uma bela espiga de milho e perguntou aos rapazes: qual de vocês desejaria devorar esta espiga tal como está? Os jovens sorriram zombeteiramente e um deles exclamou: ora, vejam, quem se animaria a comer milho cru? O professor, então, mandou vir à presença deles um dos cavalos que serviam à escola, instalou alguns obstáculos à frente do animal e colocou a espiga ao dispor dele sobre pequena mesa. O grande
Equino saltou lépido os impedimentos e avançou guloso para o bocado. O professor, benevolente e amigo, esclareceu então bondosamente ante os alunos surpreendidos. A tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Não podemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. E terminando, afirmou: as situações boas ou más fora de nós são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Mei, mei. Meus irmãos, meus amigos, que história linda e muito clara para todos nós compreendermos a questão da tentação. A espiga de milho trazida aqui na historinha é o motivo de tentação. Porém, para as crianças, para os alunos e professores que ali se encontravam, não nutria nenhum sentimento, nenhum tipo de pensamento de prazer a princípio, porque não era parte da vivência deles. Mas, ao trazer um cavalo e ele perceber uma espiga de milho saborosa diante dele, o que que ele faz? Ele vence os obstáculos e come o milho. E é muito claro este exemplo da tentação, porque a gente pede na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Mas no dia a dia da nossa existência, nós temos várias questões que são colocadas à nossa frente, como que podem ser situações que nos levem a praticar alguma questão. Então, nós podemos ter à nossa frente o poder. Aqui tem vários recursos, você vai ter dinheiro para suficiente para a sua vida toda, para toda a sua família. Então, o que que a gente faz? A gente vence todos os obstáculos possíveis para dar o bocado no dinheiro. E é onde entra a questão da corrupção, onde entram os desvios de recursos, onde entra a falência na escola, a falência na vigilância, em todos os ambientes vão diminuindo, porque o recurso não chega. Eu fui guloso diante da tentação. Então, o mal e o bom está em nós e não no dinheiro. O dinheiro não é um mal, mas por eu ter criado em mim como objeto da tentação, do poder, aí o que que eu faço? Eu supero tudo que é de bom que eu recebi e vou adquirir esse recurso. Não importa os meios que eu vou utilizar para tê-lo. Então, estão vendo que ali pode estar, por exemplo, uma comida gostosa, e aí aquilo atina os meus sentidos, que a gente às vezes chega a salivar desejando aquela alimentação. E nós vamos criar mecanismos de superação aos obstáculos que estão à nossa frente para poder
adquirir aquele prato. Então, meus amigos, todos os dias hum, em nossa frente são colocadas situações e que vai depender do nosso compromisso com a bondade, com o amor, com as leis divinas, para não ceder à tentação. E assim, em todos os aspectos, por exemplo, a sexualidade desregrada. Às vezes você está tranquilo, de repente vem uma cena, uma ideia mental, aí de repente vem um vídeo, vem uma outra questão, ou de repente uma pessoa mesmo, seja ela masculina ou feminina, aparece diante da gente e a gente, naquele desejo, acaba fazendo errado, violentando, abusando e destruindo a nossa vida. Então, o problema não é a tentação, não é o objeto que nos causa a tentação, ou a situação que nos causa a situação, que nos causa a tentação. Então, é interessante a gente perceber isso. Não é a alimentação, não é o dinheiro, não é aquela pessoa linda, maravilhosa, escultural que está à nossa frente que provoca a tentação. É o mal que existe dentro de nós que vai fazer com que a gente envolva naquela situação. É o desejo íntimo que está dentro da gente. Por isso que Meimei diz, necessitemos, aliás, o professor, né, falando para os alunos na historinha da Meimei, necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. Não são as coisas, as situações que nos levam à tentação. É o mal que existe em nós que leva à tentação. E o dia que nós compreendermos isso, nós vamos ser mais cuidadosos conosco mesmo. Vamos orar? Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos por estar conosco todos os dias. Ajude-nos também, Jesus, a estar contigo, nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo no amor e na esperança. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.